A nossa vida aqui neste mundo não é feita só de sucesso. Há fracassos inevitáveis e muitas frustrações. E a pergunta que poderia surgir seria: como vencer as frustrações? É sobre esse assunto que eu quero conversar com você no programa de hoje. Por isso, não saia daí, porque daqui a pouco eu volto para compartilhar com você a mensagem da Palavra de Deus. Você está vendo o Cotidiano, um programa que aborda assuntos do nosso dia a dia à luz dos ensinos da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Não há Deus maior que o nosso Deus. Nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas, ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido, só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar à luz. Oh, maravilhas faz o nome de Jesus. Não há Deus maior que o nosso Deus. O nosso Deus é o Deus do impossível. Fala com as estrelas. Ordena o vento e o mar. Igual ao nosso Deus não há. Não há Deus maior que o nosso Deus. Do cativo faz um livre vencedor. A alma do ferido, só Ele pode restaurar. Igual ao nosso Deus não há. É o Deus de maravilhas, operando quem impedirá. Operando quem impedirá. É o Deus de maravilhas, que o morto faz ressuscitar. Que o morto faz ressuscitar. É o Deus de maravilhas, que faz estéril dar à luz. Que faz estéril dar à luz. Maravilhas faz o nome de Jesus. É o Deus de maravilhas. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele abriu o Mar Vermelho e libertou Moisés e o povo de Israel do cativeiro de Faraó. Ele livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Ele deu a vitória para Josué, derrubando as muralhas de Jericó. O justo anda pela fé. Então, pela fé, receba a sua vitória. As promessas do Senhor, receba. As bênçãos, o milagre. Porque com Ele nós somos mais, muito mais do que vencedores. Oh,
No capítulo 5 do Evangelho de Lucas, nós encontramos um texto que é conhecido como a pesca maravilhosa. Nesse texto, Lucas nos apresenta um grupo de pescadores que estavam frustrados porque tentaram a noite inteira pegar algum peixe, mas não conseguiram apanhar nenhum. E Jesus então se encontra com aqueles homens quando eles estavam ali na praia, curtindo a sua frustração, mas já se preparando para a próxima empreitada. E eu quero ler para você essa narrativa que está registrada aqui no Evangelho de Lucas e que tem lições muito preciosas para a nossa vida. Assim nos diz a palavra de Deus. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos: lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando o fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar. Aqui está um texto interessante que nos ajuda a compreender exatamente como devemos nos comportar diante das frustrações da vida. Jesus se encontra aqui com esses pescadores e o texto diz que eles estavam ali frustrados porque durante a noite eles tentaram pescar alguma coisa, mas não apanharam nem um peixe. E é interessante observar que o texto afirma que eles fizeram tudo o que podiam. Eles disseram para Jesus: nós tentamos a noite inteira e nada apanhamos. É interessante observar que neste mundo, muitas vezes nós nos frustramos, nós deixamos de ser bem-sucedidos, nós fracassamos, mesmo quando nos empenhamos em fazer o melhor, mesmo quando damos o máximo de nós mesmos, mesmo quando colocamos em exercício a nossa competência, a nossa capacidade. Quando nós observamos aqueles pescadores, nós logo percebemos que não eram marinheiros de primeira viagem, eram pescadores profissionais, portanto, eles eram capacitados para aquela tarefa. Mas mesmo com toda a capacidade que tinham, mesmo com toda a experiência que tinham, eles não foram bem-sucedidos e ainda mais, o texto diz que eles tentaram durante toda a noite, ou seja, eles se desgastaram, eles se esforçaram, eles de fato se empenharam em levar adiante a sua tarefa. E assim, parece que a frustração se realça ainda mais, porque nós observamos que fizemos o melhor que podíamos, nos dedicamos ao máximo e não conseguimos realizar o nosso intento, não alcançamos o nosso objetivo. E foi exatamente esta a experiência daqueles pescadores. Eu quero que você pense nisso. Eu quero que você pense que vale a pena se esforçar, vale a pena
colocar toda a sua capacidade na direção que você quer implementar a sua vida. Vale a pena se preparar, mas é bom saber que não há garantia de sucesso em todos os nossos empreendimentos. Muitas vezes nós vamos fazer tudo o que podemos e ainda vamos fracassar. E aqui está um grupo de pescadores na praia se preparando para o dia seguinte. E é interessante essa informação que o texto dá. Quando Jesus se aproximou, aqueles pescadores estavam na praia lavando suas redes. Eles estavam se preparando para a noite seguinte. Eles não estavam desistindo, eles não estavam lamentando, eles não estavam desanimados. É bom que você preste atenção nisso. Muitas pessoas, depois de um fracasso ou outro, começam a arranjar desculpas, começam a perder a motivação, e aí o desânimo se abate. E o que fazer quando estamos desanimados ou desmotivados? Aí é que não vamos prosseguir mesmo. É importante que você entenda isso. Assim como aqueles pescadores, é preciso seguir em frente na nossa jornada. É preciso saber que o que passou, passou. E se não deu certo ontem, agora nós cremos que poderá dar certo. E Deus espera que nós estejamos empenhados em realizar o nosso projeto de vida e que todos nós estejamos prontos a fazer a nossa parte. Aqueles pescadores estavam ali se preparando, as redes estavam sujas e eles queriam então ter o equipamento adequado, e eles não estavam desanimados, nem pensavam em desistir. Eu tenho me defrontado por aí com muitas pessoas desanimadas que estão querendo desistir. Algumas dizem que fizeram tudo o que podiam, outras dizem que tentaram de todas as maneiras e não conseguiram, mas é preciso que você entenda que a vida continua, os desafios continuam e você não pode entregar os pontos nunca. Há muitas coisas que ainda vão acontecer e que você precisa se empenhar em realizá-las, porque do contrário você teria que entregar os pontos, pendurar a chuteira e abrir a sua sepultura para encerrar a sua jornada aqui no mundo. E certamente não é isso que você deseja. E aí o texto diz que logo depois Jesus usou o barco daqueles discípulos, daqueles pescadores, para pregar a sua mensagem, e depois Jesus os desafiou a sair e lançar de novo as redes. E aqui está o registro na palavra de Deus, que aqueles pescadores acharam que não valia a pena, entenderam que não era o momento adequado, e diante daquela palavra de Jesus, eles não se convenceram em princípio de que deveriam atender à recomendação do mestre. Mas isso foi só por um momento, porque o texto diz o seguinte: eles disseram: esforçamos a noite toda e nada apanhamos, mas porque és tu quem está dizendo, vou lançar as redes. Então essa foi a palavra do pescador chamado Pedro. E é interessante essa reação de Pedro neste momento. Veja bem, ele diz: nós nos esforçamos ao máximo, nós tentamos a noite inteira e nada apanhamos. O que ele queria dizer para Jesus é que, de acordo com a lógica, não havia muito sentido naquele horário e daquela maneira eles lançarem as redes outra vez. Mas ele disse: se esta é a palavra do Senhor, nós vamos atender. E eles entenderam que, mediante a palavra de Jesus, valia a pena lançar de novo as redes. Aqui está uma lição muito preciosa para todos nós. Muitas vezes nós perdemos muitas oportunidades porque agimos sozinhos, porque trabalhamos sozinhos.
e deixamos de buscar a parceria do Senhor. Os pescadores agora estavam prontos a fazer a parte deles e eles tinham agora esse outro lado que até então não havia ocorrido. Eles tinham a presença de Jesus, tinham a bênção de Jesus e eles agora vão lançar as redes debaixo da ordem de Jesus e com a garantia da bênção dele. Na nossa vida, muitas vezes nós fracassamos apesar do nosso esforço e da nossa competência e muitas vezes nos esquecemos de que nós podemos buscar a Deus e contar com a ajuda de Deus na realização do nosso projeto. Deus se apresenta na Bíblia como alguém que está disposto a nos abençoar e a nos ajudar a realizar aquilo que está fora do nosso alcance. A Bíblia diz que Deus é poderoso e que Ele, no seu poder, vem ao nosso encontro e que Ele muitas vezes nos ajuda e nos capacita para que nós possamos ser bem-sucedidos em nossos empreendimentos. E foi exatamente isso que aconteceu. Aqueles pescadores resolveram se submeter à vontade de Jesus, resolveram lançar as redes mediante a ordem de Jesus, e a Bíblia diz que eles foram surpreendidos, porque apanharam tantos peixes que eles não tinham nem como levar todos e pegar todos. Precisaram da ajuda de outros que vieram ao encontro deles para socorrê-los. É assim que acontece quando nós realizamos o nosso projeto de vida em parceria com Deus. Deus muitas vezes nos surpreende. O poder de Deus está acima da nossa capacidade de entender ou de perceber qualquer coisa. E é necessário apenas que nós creiamos nele, que nós confiemos nele. Aqueles pescadores não poderiam imaginar o que iria acontecer com eles logo depois que lançassem as redes. Eles estavam ali enfrentando aquele momento de frustração, preparando para a noite seguinte, mas eles foram surpreendidos porque resolveram agir de acordo com a palavra de Jesus, resolveram contar com a ajuda de Jesus e com a bênção de Jesus. Eu não sei exatamente quais são as frustrações da sua vida. Pode ser que você esteja frustrado com os seus negócios, ainda mais nesse tempo de crise em que estamos vivendo. Eu vejo por aí muitos comerciantes, negociantes, empresários frustrados, porque o plano que fizeram não está sendo concretizado e percebem que tudo está indo de mal a pior. Pode ser que você esteja frustrado com o seu casamento. Pode ser que você esteja frustrado com um amor não correspondido. Ou quem sabe alguma frustração em relação à sua profissão, em relação ao seu emprego. O importante é que você saiba que as frustrações fazem parte da nossa jornada aqui no mundo. A vida não é feita só de sucessos e nós muitas vezes nos deparamos com o fracasso, mesmo em situações semelhantes a esta em que os pescadores vivenciaram. Eles eram competentes e eles se dedicaram ao máximo em sua tarefa, mas mesmo assim eles não foram bem-sucedidos. Mas você percebeu então qual foi o segredo do sucesso daqueles pescadores? Eles foram bem-sucedidos a partir do momento em que eles puderam contar com a graça de Jesus e com a bênção de Jesus na vida deles. A partir do momento em que o seu empreendimento estava associado ao plano estabelecido por Jesus. E aí está exatamente o segredo da vitória. É claro que você tem que fazer a sua parte, assim como aqueles pescadores fizeram, mas não deixe de levar em conta o fator
fator fé, o fator milagre. O que aconteceu ali naquele dia foi um milagre. Deus realizou um milagre a partir do empenho e a partir da fé daqueles homens. E eles então tiveram essa experiência tão marcante a ponto de esse texto receber o título na Bíblia de A Pesca Maravilhosa. Que Deus ajude você a entender que não é possível viver aqui neste mundo de maneira passiva. Há uma parte que compete a você, há uma parte que depende de você. Você não pode deixar se levar pelo desânimo, você não pode entregar os pontos, você não pode perder a motivação, mas ânimo e motivação não resolvem se você não contar com a graça de Deus. Aprenda a confiar em Deus, aprenda a esperar em Deus, aprenda a buscar em Deus a força para vencer. E se Deus estiver do seu lado, e se Deus liberar a bênção para você, então você irá muito mais longe do que você imagina. Você fará muito mais do que você tem pretendido fazer. E você verá que sempre há a possibilidade de ser vitorioso, de superar toda e qualquer frustração, quando a gente aprende a agir confiando em Deus e dependendo do poder de Deus. Que Deus ajude você a entender isso e que em todos os momentos de frustração você possa, pela fé, buscar a graça de Jesus, depender dele, confiar nele e experimentar a vitória, porque Deus é, sem dúvida nenhuma, o Deus da vitória. Acredite, é hora de vencer. Essa força vem de dentro de você. Quero ver. Você pode até tocar o céu. Se o quê? Acredite que nenhum de nós já nasceu com um jeito pra super-herói. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo
Antes de encerrar o cotidiano de hoje, eu quero mais uma vez deixar aqui o meu convite para que você venha participar das atividades da Igreja Batista da Esplanada. Aos domingos nós temos às 9 horas a escola bíblica, às 10 e às 19 horas nós temos nossos cultos de louvor, de adoração a Deus. Às quartas-feiras, às 20 horas, temos o culto de oração, louvor e estudo bíblico. E aos sábados, às 20 horas, temos o encontro da juventude. Quero aproveitar para fazer um destaque especial, porque neste final de semana nós estamos realizando o Congresso da Juventude e você poderá participar de atividades especiais e ser abençoado neste final de semana, vindo participar de nossas atividades. Que Deus abençoe você, que Ele dê a você uma semana vitoriosa e que você volte a nos sintonizar no próximo sábado, quando estaremos aqui mais uma vez com o programa Cotidiano.